pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Paixão Analítico. Muito bom estar aqui com vocês. Psicanálise com paixão, senso de humor, alegria, entusiasmo. É isso aí, como deve ser a vida, né? Afinal de contas, senão a gente murcha, a gente fica empobrecido, né? Simbolicamente e energeticamente. Eu já comparei a análise anteriormente a um processo de Tamagotchi, de cuidado com aquele bichinho Tamagotchi, né, dos anos 90, que a gente tinha que nutrir, pôr para dormir, né, cuidar dele. A gente precisa também investir nos nossos pacientes para que eles mantenham-se vivos e que a análise, portanto, também se mantenha viva. A análise aí como aposta transformacional, ou transformativa, transformadora, como vocês preferirem. Então, o objetivo da psicanálise, sobretudo para mim, é a mudança subjetiva, a ampliação energética do sujeito. Se isso vai se dar através de interpretações tradicionais, explicativas, construtivas, sobre o Édipo, o trauma infantil, trazendo o inconsciente à consciência, ok, maravilha. Mas se isso vai se dar através de piadas, através da música, do teatro, da dança, dos parques e praças, da comida que a gente pode compartilhar com os pacientes, comer junto com eles, por que não? Afinal de contas, tudo isso faz parte da vida, né? Bom, hoje a gente está na era tecnológica, existe uma coisa chamada WhatsApp, que todo mundo tem, salvo raríssimas exceções, e tem surgido, vira e mexe eu tenho escutado colegas, amigos, analistas dizerem, se tem conteúdo analítico pelo WhatsApp entre as sessões, eu cobro, é uma sessão. Se houve trabalho, é uma sessão, eu cobro. Bom, mas vamos supor que o seu paciente, ele te mande uma reportagem, né? Os pacientes têm os nossos WhatsApps, na maioria dos casos, eles mandam uma reportagem, eles mandam um meme, eles mandam um vídeo do YouTube, e aí você, digamos assim, vai ficar numa posição fóbica de não dizer nada, ou numa posição assim esvaziada de não dizer nada, isso pode murchar a transferência, pode comprometer o tratamento. Ou, se você diz alguma coisa assim que tem a ver com a análise dele, você vai cobrar 200, 300 pau dele, porque você falou aquilo, só porque você respondeu a mensagem? Fica meio esquisito, tanto o silêncio absoluto, como uma posição assim de respondi e cobrei. Tanto uma posição como a outra, transferencialmente, analiticamente, acho muito complicadas. Então, o que eu passei a considerar? Dentro do preço que eu estabeleço com os pacientes, tentando sempre ver a disponibilidade financeira deles, então eu trabalho com uma certa margem de valores, até ampla, é que podem existir situações, eu já contemplo no valor que eu estabeleço das sessões, que podem existir situações por WhatsApp que não vão caracterizar propriamente uma sessão clássica, mas que tem função analítica e que vão acontecer. Ou seja, eu já contemplo no valor que o paciente me paga por mês, vamos dizer assim, o cálculo de que essas situações de WhatsApp precisarão estar contempladas no preço que eu cobro. Porque se eu não considerar, cada vez que eu receber uma mensagem, eu vou me irritar achando que o paciente está querendo tirar uma lasquinha de sessão. Ou vou querer, digamos assim, cobrá-lo de uma maneira obsessiva por tudo aquilo que faz ele se manifestar numa hora imprópria, entre aspas, a sessão. Então, de que maneira eu observo que não tem por que a análise só acontecer dentro do setting analítico entre quatro paredes ou pelo Zoom no horário de 15 minutos, se você usar tempo lógico radical,
ou de 50 minutos, uma hora, sei lá, que vocês pré-estabeleceram na agenda. Não. A análise ela pode continuar pelo WhatsApp, ou seja, pelo WhatsApp, através de pequenos gestos do analista e do analisando, através de trocas pulsionais, é possível fazer uma piada, compartilhar uma música, compartilhar uma ideia, algum sentimento, compartilhar um filme. E tudo isso diz respeito à facilitação do processo transferencial e, portanto, a um campo transformacional da análise. Lembremos o tal do FORDA, né, do Freud, as presenças e ausências. Se uma mãe ela é presente o tempo todo com o seu filho, ela acaba sufocando ele. Ela precisa se retirar para ele existir. Mas se ela o abandona, ou seja, se ela não está presente nunca, ela morre, essa criança. A mesma coisa na análise. A gente não pode estar presente o tempo todo como analista, mas a gente não pode se retirar totalmente, senão não há análise. Ora as bolas, eu gosto do Christopher Bolas, né? Ele me inspira a pensar essas coisas o objeto transformacional, né? O espaço transformacional. Ora as bolas. Por que a análise deveria se reduzir a sessões pré-estabelecidas em agenda? Será que essa cadência dá conta? Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Tem certos pacientes que podem estar deprimidos, podem estar ansiosos, e mesmo não estando nesses estados emocionais mais críticos, eles podem precisar recorrer ao analista, sentir a presença do analista, ver que o analista está vivo e de que o analista pode receber coisas que eles enviam e curtir isso e se realizar com isso. Então, retomando o exemplo do além do princípio do prazer, do Fordham, as presenças e ausências do analista podem ser de maneira mais refinada, cadenciadas através do WhatsApp. Ou seja, nós não precisamos só nos reduzir ao tempo pré-estabelecido de sessão oficial. E como eu sou meio piadista, por exemplo, muitas vezes eu, com certos pacientes, claro, não com todos, eu crio uma piada a partir do que o paciente disse em sessão e eu mando a piada para o paciente depois que a sessão acabou, não necessariamente logo depois, mas um período, sei lá, me vem uma inspiração, o paciente disse alguma coisa, ele mesmo fez uma piada, ou eu fiz uma piada, ele riu, aí eu posso reordenar esse conteúdo da sessão e montar uma piada e colocar no Facebook, sem aparecer a identidade dele, ou mesmo mandar só para ele, e esses pacientes gostam. A gente tem que fazer uma leitura, se é o caso. Esses pacientes gostam do efeito a posteriori, que o xiste que foi produzido, ou a origem do xiste que foi produzida na sua análise, na análise dele, pode reverberar sobre ele depois através do WhatsApp. Ah, mas por que não fazer isso na sessão seguinte? Porque a vida acontece o tempo todo, né? E o WhatsApp ele muda mesmo a relação temporal. E justamente tem coisas que o paciente não vai poder reproduzir através das palavras. Tem coisas que são imagens, são memes, são considerações, vídeos que ele faz, que ele só pode fazer isso por escrito ou através da mídia digital, e o analista também. Se a gente for contar uma piada, é diferente da gente montar uma piada usando os significantes que os pacientes trouxeram. Então, por isso é importante a gente, eventualmente, fazer esse efeito devolutiva para os pacientes daquilo que, como síntese, ou síntese parcial, ficou da sessão para nós, enquanto analistas. E, sinceramente, para mim é super divertido isso. Para mim é uma forma de vinculação também. Então, eu não vejo que isso é um peso ou um excedente de trabalho. Eu acho que
Se os analistas se sentem muito demandados no sentido de estarem num excedente de trabalho, eles devem se questionar sobre como que eles estão ocupando o seu lugar de analista, porque se um analista está bufando cada vez que alguém chama ele no WhatsApp ou cancela uma sessão ou algo do tipo, se ele fica muito nessa posição, não que a gente não sofra ou não tenha questões, né, porque a gente é ser humano também, mas se ele fica muito nessa posição assim de desgaste ou querendo colocar muita regrinha para a análise acontecer, isso inevitavelmente vai causar uma experiência de empobrecimento afetivo simbólico da análise e do paciente. E o analista também vai acabar adoecendo com isso. Então, isso era o que eu tinha para dizer hoje para vocês, pessoal. Eu agradeço novamente pela presença. Convido vocês a curtirem, compartilharem o canal, se inscreverem. Também a participar do coletivo Infamiliares no Facebook. Está aí a descrição, que é um grupo que trata de psicanálise, humor, artes, dança, poesia e muito mais. Nós temos o canal no YouTube também do grupo Infamiliares, com vídeos que desdobram essas temáticas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.